Bom dia! Bom dia. Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro, né? Seis. Depois que a gente já teve aqui uma reunião interna, né? Tá, que esse dia é o quê? Uma reunião interna. A gente vai aqui para a palavra, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre a perseguição e a dispersão dos cristãos. Bom, pois bem. E também Saulo consentiu na morte dele, a morte de Estevão, né, se não me engano. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E um dos homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Filipe em Samaria, título. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Simão o Mágico, outro título. E estava ali um certo homem, chamado de Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Já existia mágica lá. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os haviam iludido com as artes mágicas. Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, né, o mágico, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Que ele fingia ser mágico. Mas quando ele viu Filipe fazendo as coisas reais na frente dele, ele ficou assustado. É verdade. Né? Não, mas o Filipe não fazia mágica. Pois é, Simão falou isso, deve ser verdade, porque eu não faço isso, né? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Repetindo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Quem lhes ofereceu dinheiro? Simão. Dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, o Simão queria chegar lá e me dá isso que tu faz com os outros. Eu te dou dinheiro. Me dá essa glória, me dá esse poder. Né? Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade
e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Felipe e o Etíope, que é outro título, né? E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Né? A rainha falou para o Felipe. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Não há na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? É uma pergunta. Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe. Disse-lhe: Rogo-te de quem diz isto? Rogo de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Não, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Fez uma pergunta, né, a Filipe. E disse Filipe: É lícito, se crees de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos na água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ou seja, a pessoa que não está no caminho de Deus, né, que está distante, mas no momento que ele crê, que ele, vamos dizer assim, que ele entende o propósito dele, que ele consegue ver a identidade dele e entende que realmente Jesus é o Filho de Deus, né? Que ele entende qual é o papel dele no mundo, né? No reino, que não é uma coisa fácil, que pode ser, alguém pode te contar algo e dizer assim: agora eu entendi. Mas ele passou ali 40 anos para entender, e é assim: mas eu já tinha te falado isso. Eu falo: não, mas eu não entendi agora. Então tem gente que passa a vida toda, conversa, né, estuda, mas às vezes ele não morre e não entende qual é o propósito dele. Foi o que a gente conversou de manhã. Qual é o propósito da senhora? Qual é o propósito da dona Rita? Tem propósito aí. O jogo não acabou. Não é porque ela tem 90, 89 anos que... não vamos esperar nada. Tem propósito acontecendo. A gente tem que ver a coisa para entender. Então bora correr. Porque tem jogo ainda.
né? Então, a gente descobrindo isso, a gente sabe qual vai ser o nosso propósito também. E aí, assim como ele aqui descobriu o propósito dele e se batizou, Filipe foi arrebatado. E se eu não me engano, o pastor falou, né, dessa história, ele falou que esse cara aqui, que ele não seguia a palavra, que ele era tipo um rei, um príncipe, que ele foi depois, ele foi catequizando, foi ali falando da palavra, pregando a palavra, e diz que ele levou multidões para Cristo, porque ele acreditou, né? E Filipe voltou para a terra dele. E também fez... E continuou a palavra. Para muitas e muitas nações ali. Ou seja, precisava Filipe voltar para ele, como se fosse assim, para ele refazer a história dele, para ele voltar para a cidade dele. Sim. Né? Para ele poder refazer. É que nem a gente, às vezes, precisa a gente voltar para o nosso local, que a gente saiu de uma forma errada, né? Para mostrar aí, eu preciso fazer algo novo aqui, preciso consertar isso aqui. Eu penso muito nisso, não é porque eu estou lendo isso agora não, mas quando a gente começou a trabalhar na Marambaia, eu senti, eu vou falar isso pela primeira vez, eu senti lá no fundo que a gente não pode perder aquilo ali. Porque aquilo ali já foi dividido, já foi perdido, já foi vendido, uma parte daquele terreno, daquele imóvel já não existe. A gente só tem uma outra parte. E aí quando eu voltei, estava tudo abandonado, né? E aí ele já, enfim, já tentava ali muito falar comigo, olha, pô, vamos, né? E aí eu também não estava, eu acho que predisposto ou maduro o suficiente para encarar a coisa, porque é isso, é maturidade, né? Você pode ter maturidade com 18 anos e pode ter maturidade com 60 anos. E nesse intervalo ainda não ser maduro. Você é maduro para umas coisas, mas não é para outras. Sim. O que aconteceu? Eu imaginei assim que ao fato da gente voltar para mexer em algo do passado, eu pensava que a gente tinha algo ali. Precisava ser feito algo ali. Eu até falei uma vez para ti ali, eu falei, mano, eu vou botar aqui Comércio do Seu Matias, é um negócio assim que eu queria trabalhar. Não foi? Foi. E aí, porque eu pensava assim, tem alguma coisa nesse lugar que precisa ser aquebrantado, que precisa ser edificado. Tá entendendo? Porque muita gente ainda lembra da Dona Rita lá, ainda lembra do Seu Matias, até hoje, né? E a gente fazendo as coisas ali, as pessoas perguntam. Então eu imaginei, será que não era necessário realmente ter todo esse processo para a gente voltar, para daí edificar a coisa que é o que vai dar a base para a gente amanhã? Porque, porra, tu se desfez, tu saiu daqui, foi pra cidade nova, viveu outras coisas, Agora tu vai voltar lá da onde tu veio e vai levantar um negócio lá, e de lá tu vai ter o começo da tua vida próspera. Eu tinha isso na minha cabeça. Lendo isso aqui, lendo a palavra, estando mais próximo, hoje, eu já tenho certeza que é isso. Que não preciso eu correr atrás de trabalhos onde eu vou fazer o dono crescer. Onde eu vou fazer a coisa ali. Eu vou. Não, eu tô fazendo o cara ganhar. Não, já tá pronto. O que falta? Não é engenheiro? Tu não estudou? Tu não foi professor? Tu não estudou com marketing? Tu não investiu nisso? Tu não teve todo esse tempo aqui de teoria? Agora tu vai pra prática. Eu vou te dar não. Tu já tens. Tu já tens o que fazer. Já tá lá. Não tem que procurar o prédio tal. Não, vai pintar serviço lá, mas isso aqui já é teu. E a partir daqui, edifica, constrói, faz. Que é o que a gente fez com as kitnets. E a minha ideia lá naquele kitnet, eu falei, quero levantar isso aqui, quero fazer um prédio. E eu tenho uma certeza que vai rolar. Porque a gente até tem projetos para lá. Claro que tem toda uma questão de posicionamento, de coisa de que tem que ser resolvido, a senhora, eu, né? Mas faz parte. E aí entra naquela coisa lá, Bia. Tu também já tem coisas.
Sim, E em algum momento você vai estudar, pra fazer tudo isso aí, mulheres, empreendedoras, opa, volta. Foi a mesma coisa que a gente falou agora, né? Não entrega o ponto assim, não, porque eu não quero. Não, volta lá. É por essa brecha? Então é por essa brecha que tu vai conseguir. Porque senão tu vai agir o mesmo do mesmo. Tu vai agir do jeito que tu sempre agiu. Não, eu não quero mais, eu tô chateado. Tô com raiva. Aí não muda. E não muda. Aí tu fala, não, eu vou voltar. Não. Ah, vê, escolhe. Eu quero essa. Não, eu vou montar uma sala pra mim. Né? Eu vou precisar disso. Ah, aí já Muda, talvez Até uma- seja isso que é para acontecer. Então a gente volta, assim como o Felipe voltou para pregar, para as origens assim dele, como dali. esse rei aqui, né? E ainda mais eu vejo Pregou também, depois que se batizou, ele mudou a cabeça e dele. eu ainda depois. vejo também a questão desse rei aí, ele tinha Não, rei não. poder, é uma autoridade. Rainha dos etíopes, é uma mulher. Rainha dos Ela era, etíopes. enfim, uma autoridade aí. E no meio da estrada, veio uma água ali, né? Ali que tu vai ter que te batizar. Não, eu falei, Naquele eu não posso me momento- batizar aqui agora porque ele tá lendo do profeta Isaías, né? É. E aí, Felipe, e aí? A água tá aqui, eu não posso? Eu falei, mas você crê? Eu creio que o Jesus Mas é ali filho. poderia Aí ele não. ele decidiu. É. Ela decidiu, né? Ele falou, não, mas eu não quero nesse local aqui, quero um outro local ali e tal. Dizendo que é mais famoso, que é melhor, água disso, água daquilo. Não, ele tava ali tão aberto, querendo tanto ali ser, que Deus recebesse ele, né? Ele reconhecer tanto ela, né? Deus receber tanto ela reconhecer tanto Jesus. Cara, não importa, eu só quero isso aqui. Eu só quero me aproximar dele. E olha aqui, ó, e bem aqui diz, ó, e disse o Espírito a Felipe, chega e ajunta-te de carro. O Espírito Santo tá vindo, Felipe. Porque Felipe estava fora, né? Tá. Ela estava ali naquele... tipo uma casinha ali, que eles eram levadas, né? As autoridades. E Felipe estava fora. Ela estava ali dentro, lendo. Caramba, o que está acontecendo aí? O que é tanto que ela está lendo aí? Aí viu, pô, Isaías, Deus vai né? e fala pra ela, pra Felipe. O Felipe vai e faz a parte dele, Aí, na né? mesma hora ele foi Que era arrebatado, necessária. né? Ele tem- Sim, faz- depois disso ele foi arrebatado. Porque ele precisou ser arrebatado para ir para a cidade dele. Ou seja, quando a pessoa está preparada, não importa o local, não é igreja, não é pastor, não é o templo, não é o físico. templo, não é o Mano, padre. ali é- é melhor. Não, é você mentalmente, é você ali, né? E eu acredito, eu creio, agora vai fazer. Porque às vezes a gente vê essas histórias na internet que o cara tava aqui do nada, ele sonhou, no outro dia ele acordou e ele chegou nesse império. Como que ele não tinha nada, mano? Ele começou nisso e comprou e apostou, quando vai ver, passou 10 anos fazendo isso. 20 anos depois o cara tá milionário. Porque tem um propósito para aquilo ali. Ele entendeu qual é o propósito dele, às vezes vendo um sonho, às vezes é uma pessoa. Deus falando e a pessoa não se liga Não muito. se liga muito. Tem todos os Então, sinais. a gente tem que ver os sinais que estão ao nosso redor. Eu sempre vi a Marambaia como isso. Como um local que a gente não podia perder, que a gente tinha que levantar. Tinha que edificar. E talvez seja esse propósito daqui. Né? Da vovó, meu, seu, da Eli. Pra chegar lá e fazer. Porque não é entregar, não é vender. O dinheiro vai acabar. Vejo vocês, né? Tem que O cuidar. dinheiro vai acabar. Minha preocupação é como é que vamos manter depois. Porque a gente precisa ter uma base. Senão acaba. A conta vai vir todo. Vai vir, sempre vai vir conta. Todo tempo, né? Com pandemia, sem pandemia, sempre. Então a gente tem que pensar nisso. Gente, essa é a palavra que a gente queria mandar pra vocês hoje. Tá? Acho que foi muito boa pra gente também, né? E sigam o nosso canal, acompanhem as nossas redes sociais, se inscrevam no canal. Muito obrigado, tenham um bom sábado e até amanhã, tá bom? Bom dia. Segunda-feira, né?